Olá, sou o Marcos Miyagi, CTO da Hype Solutions. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão de aplicações da AWS, mais especificamente de Workspaces e Workdocs. Vou começar a falar um pouco a respeito de Workspaces, né? Então, o que é a solução de Workspaces da AWS? Basicamente, é uma solução de VDI, né? Onde você pode contratar ela individualmente, ou seja, é uma questão você pode contratar máquina por máquina, tá, da solução. A gente já está aqui logado no sistema da AWS, né? Então, já estou com o meu usuário, a gente está no site, no data center de São Paulo. Muito importante especificar isso, porque existem alguns serviços que, dependendo do data center em que você estiver na AWS, ele pode existir ou pode não existir, tá? Então, sempre verifique aí a disponibilidade dos serviços que vocês tenham na sua região. No caso de São Paulo, isso a gente escolheu São Paulo pela questão da latência, tá? É importante frisar também que os valores dos serviços, dependendo da região, esses também são alterados, tá bom? Nesse caso, né, foram criadas duas máquinas, né, aqui para o Workspace. Então, essa é a primeira máquina, onde eu tenho um HD, né, raiz aí de 80 gigas e 50 gigas de HD também que o usuário possa utilizar como repositório. O username FAB, então o e-mail registrado, né, então é importante esse e-mail registrado porque é lá que você vai receber todas as informações de como acessar, né, a sua aplicação do Workspace. Ele também disponibiliza o link, né, de clients. Então, essas informações você vai receber por e-mail, né, o usuário. Aqui eu estou na interface de administrador, mas acessando o link, você consegue verificar todos os usuários, né, as aplicações, na verdade, que você consegue utilizar aqui do Amazon AWS Workspaces, né? Seja em Windows, seja em macOS, seja em tablet, né, qualquer plataforma, você vai conseguir acessar aí a solução de Workspaces da AWS. Aqui tem um Registration Code, né? Então que esse é uma identificação única. Então no momento que você entrar no Workspaces, automaticamente vai ser solicitado o Registration Code. E aí esse Registration Code você coloca com base no que foi passado por e-mail para você. Tá? Então se teve alguma mensagem de falha em cima da máquina, qual que é o status da máquina, né? Se ele está conectado ou desconectado. Nesse caso, como acessei ela faz pouco tempo, ela está conectado. Quando foi a última atividade e quando foi a última vez, né, que teve a checagem do sistema aí pela própria máquina. Ele passa o IP, né, da máquina, qual que é o padrão da máquina utilizado. Então aqui no caso a gente está usando uma Standard com o Windows 10. No caso do Workspaces, vocês podem escolher a característica, né, da máquina que você vai utilizar. Se ela vai ter uma vCPU, duas vCPUs, quanto de HD que ela vai possuir, o quanto de memória RAM que vai ser utilizado, né? Se vai usar licenciamento do Windows da própria AWS, se vai utilizar o pacote Office da própria AWS, né? Isso vai ter uma variação de valores, tá? Então, quanto mais recursos vocês solicitarem para sua máquina no Workspaces, mais caro vai ficar a solução, tá? Nesse caso, a gente está utilizando aqui uma máquina standard, né, com o Windows 10, isso para facilitar a demonstração para vocês. Existem N tipos de máquinas que vocês podem escolher nas opções quando vocês estão criando workspaces. Aqui a língua, né, a normal, a inglês, que é o padrão. O nome do computador seria esse. Questão de criptografia, né, você pode habilitar ou não a criptografia, questão de segurança. E um auto stop time, que aqui está para 1 hora. Qual que é a parte interessante, né, dessa funcionalidade? Então, nesse caso, eu estou contratando workspaces pelo tempo utilizado, né? Então, no mês, quanto que eu vou utilizar essa máquina? Ele vai ser tarifado para mim pelo tempo utilizado.
Então, se eu usei 8 horas, vai ser o valor referente a 8 horas. Se eu utilizei 10 horas, vai ser o valor referente a 10 horas. Né? Então, ele tem um valor base, né, da solução, porque a máquina foi criada, mais o valor por hora que você vai ser tarifado. E ele também tem a modalidade onde você consegue reservar a máquina por um mês inteiro, né? Então a máquina automaticamente ela vai estar ligada a 24 horas e aí ela tem um valor que vai ser cobrado isso daí, né? Então assim, é claro que é muito mais vantajoso se você vai utilizar muito a máquina que você tem esse contrato mensal já fechado. Porque caso você for utilizar por horas, às vezes a gente tem que fazer a conta para ver o que fica mais vantajoso, né? O status da máquina, né? Então, ela está como disponível. Eu vou acessar agora a máquina para vocês verem como é que é esse acesso. Então, automaticamente, ele já está conectando. Nesse caso, ele não pediu o Registration Code porque eu já havia acessado a máquina, né, do Workspaces anteriormente. Então, no caso do seu primeiro acesso, ele vai te pedir o Registration Code, né, que foi esse passado pelo e-mail, tá? Aí vocês vão colocar aqui na interface e depois eles vão vir pedindo usuário e senha. Então aqui a gente já entrou, né, no Workspace. Então ele está fazendo a correção e o ajuste da tela, né, pela questão aí da definição que está sendo utilizada. No caso desse Workspaces, a gente fez instalações de algumas aplicações. No caso, o Revit. O Revit é uma aplicação da Autodesk, né, muito utilizada aí pelos escritórios de arquitetura. É conhecida já a aplicação pelo fato dela ser uma aplicação que precisa de muito processamento e muita memória RAM, né, o que acaba onerando muito o custo aí dos escritórios para adquirirem essas máquinas para serem utilizadas. Tá? Aqui no caso do Revit, é só realmente mostrando o funcionamento e que a agilidade da ferramenta. Infelizmente eu não sei mexer muito no Revit, mas é só para uma questão de demonstração, né, da solução que está sendo aplicada. Então no Revit, qual que é a grande vantagem que a gente vê para a solução? Né? A solução ela é muito interessante porque imagina que você queira dar um acesso remoto para o seu usuário dentro de um escritório de arquitetura. E esse usuário, na casa dele, né, ele não possui um computador compatível que solicita todas as especificações do Revit. Então basta você criar uma máquina no Workspaces e dar o acesso a ele. Basicamente, seu usuário vai precisar apenas de acesso à internet. Nesse acesso à internet, o que vai poder variar é realmente a qualidade, a quantidade de banda disponível e a latência, né? Então, a latência que a gente estava falando, a gente colocou então esse Workspaces em São Paulo pela questão da latência ser menor. Se você tem uma outra aplicação que não é o Revit, né, é uma outra aplicação que não exige tanta responsividade da solução, você pode colocar ele em outro data center, por exemplo, em North Virginia, onde a solução do Workspaces acaba ficando mais em conta do que a solução de Workspaces aqui no data center da AWS em São Paulo. Mas isso vai ficar a cargo do seu especialista de AWS definir qual que vai ser a melhor solução para o seu caso. Agora, eu vou falar um pouco sobre o Workdocs. Tá? O Workdocs nada mais é que uma solução de repositório da AWS. Então, a gente já criou aqui, né, um Workdocs
no caso é o Hype Testing, essa é a URL de acesso dele, eu vou acessá-la aqui e automaticamente, né, depois de entrar do usuário e senha, nesse caso ele já estava logado na ferramenta, ele vai entrar nessa interface. Tá? Nessa interface eu tenho aqui os meus documentos, no caso a pasta é a pasta da Hype, então eu posso verificar aqui nesses documentos, por exemplo, a questão de permissões. Né? Então, quais são as pessoas que estão permitindo um acesso dessa pasta? Aqui eu automaticamente consigo ver todos os usuários que estão com acesso à pasta. E eu consigo ver, nesse caso, que esse usuário teste hype ele tem a permissão aqui de também como dono da pasta. O que isso permite? Além dele poder fazer modificações na pasta, ele também consegue compartilhar essa pasta com outros usuários. Né? Aqui são, né, os itens deletados, os itens favoritos, os itens colaborados. Então, são pastas e arquivos que foram compartilhados comigo. No caso aqui não existe nenhum arquivo compartilhado comigo. E aqui tem a pasta que foi compartilhada por mim. Né? Então, eu criei essa pasta e eu compartilhei essa pasta com outros usuários. Então, ela aparece esse acesso aqui para mim. Aqui, voltando um pouquinho no MyDocs, vou mostrar para vocês a questão de ações, né? Então, uma das ações interessante é essa Request Approval, que onde você, por exemplo, onde você tem um projeto em que você precisa da análise, né, da aprovação dos outros usuários, você pode vir através dela e solicitar aqui na ferramenta. Então aqui ele vai abrir uma outra interface para você, é o Workdocs Approval. Desculpa. Aqui no caso eu vou colocar o usuário o qual eu preciso da aprovação. Então, o teste hype. Aqui eu posso colocar, né, no caso de eu colocar mais um usuário, então eu precisaria da aprovação, tanto faz, né, de um usuário ou de outro, ou também poderia colocar como uma condição para que todos os usuários tenham que aprovar, senão o documento não consegue seguir seu fluxo. Aqui é a data realmente, né, em que essa tarefa tem que ser feita. Então, eu posso aumentar ou diminuir essa data por padrão e coloco aqui cerca de uma semana. Então, vou diminuir, vou colocar para um dia apenas. Aqui é o título, né, que eu vou dar em cima do projeto. Então, coloco aqui teste 1, 2, 3. Descrição é opcional, não preciso colocar. Aqui eu vou verificar, né, exatamente todas as informações que foram colocadas antes de compartilhar essas informações com as pessoas das quais eu quero que haja aprovação. Então, dou um enviar. Aqui ele está validando, né, todas as informações compartilhadas. E aqui, então, né, o teste que eu criei, e ele está como pendente. E também como todas as outras ações que eu havia criado, também continuam como pendentes. Legal. Voltando aqui à solução, então vocês conseguem, né, a aplicação, através do browser, vocês conseguem fazer o download da aplicação do Workdocs. Então, vocês não precisam, toda vez que vocês precisam acessar algum tipo de arquivo, acessar basicamente a página do Workdocs. E sim, você pode fazer isso através de uma aplicação. Você consegue fazer através de uma aplicação de PC ou para Mac, através também de clients aí para mobile, né, seja ele Fire OS, Android ou iOS.
E também você tem a opção do Drive App, a qual eu vou mostrar para vocês como é que funciona dentro do Workspaces. Tá? Então, voltando aqui para o Workspaces, eu tenho o Workdocs Drive. Então, acessar o Workdocs Drive. Então, basicamente, o que ele faz? Após instalado o Workdocs Drive, ele vai mapear, então, desculpa, o seu Windows Explorer, né? Ou no caso de quem utiliza o macOS, o Finder. E aí ele vai colocar as pastas para você, né? Então, as pastas que foram compartilhadas com você, seus documentos. Então, aqui você pode ver que a pasta Hype já está compartilhada. Aqui ele fica rodando a aplicação do Workdocs, onde você consegue fazer as customizações. Então, você consegue abrir, né, o acesso dos arquivos tanto pelo Windows Explorer, através do próprio browser. Então, você consegue acessar o browser diretamente aqui da aplicação. No caso, né, de vocês tiverem algum arquivo em específico que vocês queiram trabalhar offline, então você não precisa ter acesso à internet para você acessar aquele arquivo. Se você quer deixar ele baixado, a AWS ela já dá a opção para você escolher especificamente a pasta que você queira baixar, né, no seu computador, na sua máquina. Então, no caso da pasta da Hype, eu quero que ela esteja automaticamente sempre disponível, né, as informações que estejam lá contidas, independente se eu esteja online ou offline. Tá? Então, no caso, se vocês quiserem também que esse acesso seja sempre on demand, é possível também, né, fazer dessa forma. Então, você coloca só os arquivos, você fala que sempre os arquivos você vai querer fazer acesso on demand, então somente quando você tiver acesso à internet você vai ter acesso a esses arquivos. No momento que você estiver trabalhando, né, com o Workdocs, ele vai estar automaticamente sempre sincronizando com a base dele. Então, no caso de vocês estarem trabalhando num 3G, 4G e não queira gastar o seu pacote de dados, é interessante que vocês venham aqui no client e pausem, né, a solução. E aqui as opções que você pode sair, né, ou deslogar o usuário ou até mesmo fechar a aplicação do Workdocs. Então, pessoal, para hoje era isso. Né? Acho que queria falar um pouquinho das soluções do Workspace e do Workdocs da AWS. Espero que tenha ficado claro para todos a solução, né, de como elas funcionam. E caso tenha alguma dúvida a respeito da solução, por favor, entre em contato conosco. Ok? Mais uma vez, sou Marcos Miag, CTO da Hype Solutions. Agradeço o seu tempo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.